Harigan Swaha Om Lakshmi Vigan Shri Kamala 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 Harigan Swaha. Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu venho, como de costume, seguindo os temas da comunidade do canal Frater. Eu tenho postado vários temas na comunidade do canal e dentre eles o tema o autista e o ambiente hostil, né? É claro que quando a gente fala do autismo e o ambiente hostil, a gente pode também lembrar que existe o autista e o ambiente agradável, né? O ambiente mais propício para ele. Então, para a gente já abarcar os dois conteúdos, né? Eu vou tratar o autista e o ambiente, né? Porque assim eu consigo abarcar já o ambiente hostil e o ambiente mais favorável, né? E eu vou dar uma ideia para vocês, né? De como que a gente pode entender a influência do ambiente através da ideia dos outros seres vivos, né? Que também interagem com o meio. E o que acontece dessa interação, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender que o nosso desenvolvimento, né, ele depende tanto da nossa interatividade interna como da nossa interatividade externa, né? Então, quando a gente cita qualquer ser vivo e o meio ambiente, nós estamos falando de desenvolvimento que depende da interação externa, né? Que são as influências que esse ser vivo está recebendo do meio ambiente, né? Então, uma das características principais é quando o ser vivo ele está em um ambiente agradável ou ele está em um ambiente hostil. Isso modifica a personalidade do indivíduo, né? De tal forma que o indivíduo cria fatores favoráveis ou fatores desfavoráveis ao seu desenvolvimento, né? Se a gente observar, por exemplo, seres vivos que vivem em ambientes que são mais difíceis de sobreviver, esses indivíduos, por exemplo, eles terão algumas habilidades para poder sobreviver, coisa que o indivíduo que está num ambiente mais fácil de sobreviver, ele não terá essas habilidades justamente pelo fato de ele não precisar aplicar essas habilidades, né?
Então, a gente consegue, por intermédio de deduções lógicas, entender que o ambiente ele influencia na atitude, né, e no desenvolvimento do ser vivo, né? E quando a gente fala do autista e o ambiente, a gente está tentando entender, né, como que isso influencia no desenvolvimento do autista ou não, tá? Então, uma característica muito importante do desenvolvimento, né, é quando a gente pega, por exemplo, quando a gente observa, por exemplo, peixes, né? Se observa o peixe numa água doce, as características do corpo do peixe vão ser características que retêm sal, porque a água, que é o ambiente que ele vive, não contém tanto sal. Então, o corpo dele ele precisa reter o sal para poder manter as condições de funcionalidade propícias para ele, internas propícias para ele. Então, a, a fisiologia desse ser vivo vai ser diferente de um ser vivo que vive, por exemplo, numa água salgada, aonde o corpo dele vai tender a dispensar o sal justamente pelo fato do ambiente ser muito salobre, né? E o ambiente oferecer muitas condições de salinização e automaticamente esse sal poder prejudicar o desenvolvimento do ser vivo. Então, a fisiologia dele vai ser uma fisiologia que dispensa sal. Então, quando a gente for se alimentar de um peixe, por exemplo, de água salgada, a carne desse peixe ela é mais adocicada. E se a gente for se alimentar de um peixe de água doce, a carne do peixe ela tende a, a ser uma carne mais salgada, né? Ou mais fácil de salgar, tá? Outra característica importante também é porque se a gente está dispensando, isso significa que não está contraindo, né? E quando a gente está atraindo ou segurando algum tipo de alimento ou algum tipo de minério, a gente está contraindo o corpo, nós estamos aplicando uma energia para contrair o corpo, né? Então, se você pegar, por exemplo, a carne do salmão e a carne da tilápia, né? A carne do salmão, ela é uma carne com uma textura aparentemente mais macia, justamente porque é uma carne que de dentro para fora ela expande, né? Justamente pelo fato dela dispensar o sal, já que o salmão é de água salgada. Agora, se você pegar a carne da tilápia, ela é uma carne mais concisa e mais contraída do que o salmão, e isso dá a entender, né, que aparentemente ela seja uma carne menos nobre, mas na verdade é por conta da condição de salinização ou não do ambiente em que o peixe vive. Então essa carne da tilápia, ela vai ser uma carne mais contraída e ela não vai ter aquela textura tão macia quanto a do salmão, mas também é uma carne muito apreciada, principalmente na culinária japonesa, né? Bom, pessoal, quando a gente consegue entender um ambiente dessa forma, a gente consegue entender, por exemplo, que existe uma importância muito grande em a gente oferecer condições favoráveis ao autista para que ele consiga ter de sobra, né, um ambiente lúdico, ter de sobra condições favoráveis a ele, a tal ponto que ele já não viva mais recluso do que a sua própria natureza já é, né? E eu não sei dizer aqui, eu sempre cito em um ou outro vídeo sobre o autista expansivo e o autista reclusivo, né? Mas eu não consigo precisar para vocês ou dizer para vocês se o autista recluso é por conta, ele desenvolveu essa reclusão e essa contração por conta das condições menos favoráveis, né, ou não, tá? Eu acredito que isso ajude, né? Então, o que eu peço para as pessoas é, na medida do possível, né, sempre criar condições favoráveis. O Raonic, por exemplo, ele tem até uma casinha
na casa onde ele fica, né? Uma casinha de madeira que foi desenvolvida para ele, e nessa casinha de madeira ele consegue desenvolver vários tipos de atividades, né? Então tem uma bateria de condições ali para ele desenvolver, para ele se desenvolver pessoalmente, né? Então quanto mais coisas a gente oferece no meio, né? E quanto mais a gente propor e ofertar condições ao autista, logicamente que a tendência de ele se tornar expansivo é maior. Então, o autista expansivo ele tem uma condição levemente mais favorável, né? Porque ele está para o mundo, ele não está fugindo do mundo, mas ele está para conhecer o mundo. Então, ele tem aquela iniciativa e aquele desejo de conhecer o mundo, né? Então, ele fica de prontidão ali e ele fica disponível ali. Então eu comentei até em um dos vídeos anteriores, inclusive eu convido vocês a assistir o vídeo O Autista Expansivo e o Reclusivo, né? Justamente para vocês entenderem qual a diferença dos dois, né? Eu citei em um dos exemplos, né, que o autista expansivo, quando ele vê alguma coisa que ele gosta do outro lado do portão, ele sente a necessidade de abrir o portão e ir até lá, né? E de encontro ao que ele conhece ou ao que ele quer conhecer. Já o autista reclusivo ele aprecia de longe, né? Então ele prefere ficar recluso, tá? Existe essas características e essas características sendo observadas e detectadas ajuda a família a desenvolver melhor e ajudar melhor o seu ente querido autista, né? Então, pessoal, é muito importante a gente entender que quanto mais condições, né, a gente oferece, melhor. E quanto mais hostil parecer o ambiente, né, ou mais dificultoso, isso também vai dificultar no desenvolvimento do autista, assim como dificulta também no desenvolvimento do não autista, que tem pessoas que dizem assim, ou podem pensar, ah, mas vai dificultar só no desenvolvimento do autista? Não. Se você tem um filho autista e um filho que não é autista, vai dificultar o desenvolvimento dos dois, né? É, até mesmo porque eu já citei aqui no canal por N vezes que por uma questão universal não existe diferença entre o desenvolvimento autista e o não autista. A diferença está na seleção das coisas, né? O autista irá selecionar um cognoscivo, uma forma de pensar, e o não autista irá selecionar outra forma de pensar. O não autista vai pensar mais tendenciosamente para o lado do intelecto social e o não autista, né? E o autista ele vai pensar e tender mais para o intelecto primordial, né? Que é a inteligência primária das coisas. Desculpa se eu inverti, mas acho que nessa altura já dos vídeos, né? Você já é capaz de entender, né? Se você vem acompanhando meus vídeos, você já é capaz de entender que quem vive no primórdio ou no espectro é o autista e quem vive no ambiente social é o não autista, tá? Só para a gente se alocar, né? Bom, pessoal, então quando a gente o que seria assim um ambiente hostil? O ambiente hostil não necessariamente ele tem uma pessoa, por exemplo, barrando ou dificultando o desenvolvimento do autista. Pode ser que exista pessoas assim, pode ser que exista pessoas ignorantes, pessoas que não têm conhecimento ou pessoas que já é da índole dela mesmo atrapalhar o desenvolvimento de outras pessoas. Isso pode existir no ambiente, né? Pode ser que a família seja uma família com uma índole mais perversa, uma índole de brincadeiras de mau gosto, enfim. Mas para se caracterizar um ambiente hostil, basta que nesse ambiente não tenha coisas favoráveis, tá? Se você tiver uma família que te ama, isso não significa que você esteja num ambiente que não é hostil, porque você pode ter uma família que te ama, mas ela não tem condições de te oferecer grandes condições de desenvolvimento. Então, embora a família te ama,
o ambiente em que você está não oferece grandes condições para você se desenvolver, então logo você está num ambiente em relação àquele ou àquela ou aqueles, né, que possuem maiores condições, você está num ambiente mais hostilizado, né? Então, o ambiente hostilizado, ele é caracterizado pelo um ambiente que não tem condições, né? Não tem uma cama confortável, não tem uma pintura na parede, não tem um quadro, de repente, para o autista é, é, treinar sua agradabilidade, não tem, por exemplo, um videogame para a criança treinar as coordenações e as percepções, não tem brinquedos multifuncionais, né? E multissensoriais. Enfim, o ambiente ele é um ambiente mais neutro, né? Um ambiente assim vazio. Agora, diferentemente, quando você tem um ambiente mais desenvolto, né? Um ambiente favorável, né? Então você consegue detectar, né? E consegue caracterizar que aquele ambiente ele é menos hostil em relação ao ambiente que não tem grandes condições. Por isso que quando a gente compra um animal de estimação, por exemplo, né? Já no pet, né? Ou já nas casas de aves ou casas que vendem os animais, os pedigrees, né? Enfim, nessas casas, eles já aconselham a gente a colocar uma casinha, na casinha colocar um brinquedinho, ou mesmo comprar coisas que distraiam ou que favoreçam o desenvolvimento do serzinho que a gente está domesticando, né? Então, na verdade, a relação de ambiente hostil ou favorável, ela é uma relação é, que, que é utilizada para a definição dos seres vivos, né? E não apenas do ser humano, mas dos seres vivos em geral. Então isso funciona com seres vivos em geral e a gente consegue entender que quanto mais condições, menos agressivo também fica os seres vivos, né? Então, por exemplo, se você tiver o seu pet, você não dá comida no horário certo para ele, ou você coloca ele num ambiente onde ele não toma sol, esse pet ele vai ficar mais hostilizado, né? Então isso significa que os seres vivos, eles dependem do ambiente em que ele está. Então a gente pega muita relação dos seres vivos para tentar entender a relação do ser humano com o meio ambiente. E é muito parecido. Quanto menos condições o ser humano tem, né, mais hostilizado ele vai ficar mais estressado, ele vai desenvolver um mau humor, ele vai desenvolver algumas características mais agressivas ou irritantes, né? Então, se o seu ente querido autista ele está mais irritado, ou ele vive mais contraído, ou ele manifesta características em sua personalidade que são características mais agressivas, né? Procure entender se o meio em que ele está não está sendo hostilizado de repente, né? De repente ele já está em um ambiente onde ele está adaptado e quando você troca o ambiente em que ele está acostumado, você acaba causando, né, um grande choque nesse autista, né? Então ele pode entender isso como uma hostilização ou de repente ele pode entender isso como um favoritismo. Se de repente o ambiente que você trocou ele tem mais condições do que aquele que ele estava, né? Então a tendência, né, é sempre procurar evoluir o ambiente, né? Se você já percebe que você não tem condições, procura evoluir gradativamente, né? Não oferecer tudo o que você tem, mas gradativamente ir oferecendo coisas e de repente com a sua criatividade oferecendo coisas diferentes, né? Como por exemplo, você pode pintar uma parede, assim como eu estou pintando a parede do quarto do Heitor e do Raonic, utilizando canetas que são canetas que dá para você pintar a parede. O custo é mais barato, né, para mim, né? O custo-benefício ficou muito mais barato e eu consegui ter o resultado que eu queria, né? Então você pode baixar de repente o custo e oferecer melhores condições de desenvolvimento para o autista, né?
E também você pode coletar isso no próprio YouTube, né? Se de repente você não tem criação ou não tem alguma ideia, você pode de repente se utilizar da criatividade de alguns YouTubers, né? E de repente ele pode te ajudar a fazer um desenho, a cuidar de uma planta, né? A escolher a melhor planta para você ter num corredor, ou escolher a melhor planta para você poder é, cuidar quando você tem crianças em casa, enfim. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse tema, o autista e o meio ambiente, né? Esse já abarca então dois temas que eu iria colocar no canal Frater, né? Eu coloquei o autista e o ambiente hostil e eu iria colocar o autista e o ambiente favorável. Agora, nesse autista e o ambiente, eu já abarquei os dois conceitos, né? E eu consigo então eliminar duas questões ali da comunidade, então. Pessoal, eu continuo pedindo para vocês o joinha e as inscrições no canal Frater, né? Queria mandar um abraço para minha amiga Rosana Val, que é do canal Poesia em Flor, né? E também tem o canal oficial da Rosana Val. E ela tem postado grandes vídeos importantes, né? Eu acho que o canal dela ele versa, é um canal que versa muito sobre esse mesmo tema que eu abordo, que é o tema da gente valorizar assim a essência da vida, né? Mais do que as coisas superficiais, né? Então o canal dela tem trazido algumas coisas até de autismo, né? E eu fico muito grato com isso, né? Mesmo que muitas pessoas ainda não entendem o universo autista, né? E enxergam o autista como um problema ou uma problemática, né? Inclusive algumas pessoas falam do autismo como uma carinha triste, né? E eu tô querendo aos poucos mudar isso, de repente a pessoa conseguir falar do autismo como um gesto, uma cara feliz, entendendo que isso é uma benção em sua vida, ao invés de entender que é um castigo ou alguma coisa do tipo, né? Então eu ainda estou muito longe de conseguir formar esse tipo de opinião e conseguir ajudar as pessoas a compreender isso, né? Até mesmo porque quando a gente tem alguma condição se torna mais fácil e quando a gente não tem condição financeira as coisas se tornam mais difíceis, né? Então eu não posso falar pelas pessoas que de repente não está em uma condição favorável. Por isso que é muito importante a gente entender o autista e o meio ambiente, porque tem autistas que vivem em famílias ricas, né? Aí você viu o pai rico, a mãe rica fazendo vídeos de autismo como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. De repente, os convívios, as análises, os desenvolvimentos. E quando você pega, por exemplo, um autista que se desenvolve em um ambiente mais hostil e com menos condições, né, condições mais desfavoráveis, você começa a perceber que realmente existem problemas. Quando as pessoas falam problemas, não são problemas oriundos do autismo, mas o problema oriundo da sociedade, né? Do desenvolvimento social em si. Então é um problema que vem do desenvolvimento social e que acaba externando ou acaba, né, repassando para o autista. Então a nossa ideia é aumentar o valor percebido do autismo e do autista para que consolide com mais rigor e mais força que o autista precisa dessas assistências, né, de lei, em que ele precisa que a sociedade como um todo respeite, né, e não só respeite, mas também acolha, né. Se de repente alguma família não observar acolhimento de pais, essa família ser pronta ao acolhimento para que a gente não tenha casos de autismo, de autistas de repente sofrendo amanhã ou depois, justamente porque houve um abandono, houve uma é, falta de, de solidariedade ou uma falta de familiarização, né? Pessoal, eu preciso muito do apoio de vocês no canal.
eu coloquei ali um dos temas também, o autista e a prova de que a humanidade, né, ela não se importa muito com Deus, né? Justamente pelo fato da humanidade estar muito distante das coisas essenciais, né? A humanidade, ela parece que ela só se importa com Deus quando ela está tratando de alguns temas importantes sobre Deus, e esses temas remetem ou denotam, né, que essa pessoa que está trabalhando esses temas é que é a pessoa importante, quando na verdade o importante é que todos aqueles que estão ouvindo percebam o essencialismo de Deus, né? Percebam o primórdio de Deus, né? Isso é muito difícil a gente conquistar das pessoas, porque as pessoas elas são muito materialistas, né? Então elas percebem, elas começam a perceber que elas querem o mesmo respeito que algumas pessoas têm, elas querem o mesmo patrimônio que outras pessoas têm. Então, automaticamente, a natureza humana ela desenvolve uma ambição por coisas materiais, né? Então, eu vou tratar mais para frente sobre esse tema, né? Justamente para a gente conseguir resgatar algumas pessoas que já estão percebendo, né? Geralmente, as pessoas, quando passam dos 50 anos, é que elas começam a perceber que seguir a vida, né? Continuar a vida pensando no material não é a solução, não vai trazer resposta nenhuma para ela, né? Então, o público do canal Frater é um público, né, um público de repente de terceira idade, que é um momento em que as pessoas começam a refletir sobre a vida, se valeu a pena ela ter de repente lutado a vida inteira pelo dinheiro ou se seria melhor ela lutar a vida inteira para ficar do lado das pessoas que ela ama. Bom, pessoal, eu sempre coloco o número do Pix. Se vocês quiserem ajudar o canal Frater, eu tenho um número de Pix aqui que eu vou passar para vocês. Que o meu canal já está, o meu vídeo já está chegando no final. Porém, eu venho com mais gravações para vocês, né? Que quase todos os dias eu faço uma gravação diferente. Essa gravação ela estará em estreia ainda hoje a 12h30, né? E eu conseguirei interagir com vocês enquanto a live passa, né? Porque essa live ela já está sendo gravada, então quando a gente tiver amanhã ela for estreada, né? Hoje, aliás, ela for estreada, a gente vai conseguir assistir juntos ela, né? Então você pode fazer a sua pergunta que eu vou estar ali online respondendo online. Se você quer ajudar o canal de outras maneiras, você também pode compartilhar esse vídeo, né, e os demais vídeos do canal Frater na sua rede social. Com um clique apenas você compartilha no WhatsApp com outros amigos e esses amigos repassam para as pessoas que têm autismo no lar e com um clique de repente você consegue ajudar outras famílias. Pessoal, já está dando sono. Essa gravação eu fiz na madrugada. Eu parei um pouco com o autista na madrugada porque a comunidade autista, a comunidade do canal Frater, né, de assuntos autistas, ela está abarcando todo esse conteúdo, né? Tem vezes que eu faço à noite para eu poder desenvolver o sono e tem vezes que eu faço à tarde, eu faço de manhã, então já está abarcando esse autista na madrugada, né? E eu não estou ficando mais longas horas na madrugada. Isso está me ajudando um pouco no desenvolvimento do sono, né? Pessoal, então se você quiser ajudar de outras formas também, que não o Pix, você pode também entrar em contato. Deixa eu passar o contato aqui para vocês, ó. Você entra em contato, aqui está escrito obrigado pela presença, o WhatsApp 11, que é São Paulo, 986314265. Entre em contato com o canal Frater. Você pode entrar em contato comigo, né? E a gente pode entender como que você gostaria de participar do canal Frater. De repente você pode também doar alimentos não perecíveis, roupas, né? Ou você desenvolver um trabalho, né, de formação de opinião e de ideias aqui no canal,
né, semanal, ou de repente uma vez por semana ou 2 vezes por semana, né? De repente a gente posta suas filmagens, ou se você é uma pessoa muito acanhada perante a câmera, a gente pode trabalhar isso, né? Também você pode começar a desenvolver isso e de repente amanhã você pode ter o dom da oratória, né? E se você é uma pessoa aposentada e de repente está faltando alguma motivação para você fazer um trabalho solidário, venha falar conosco, né? Fale comigo pelo contato aí do canal Frater, que aqui não vai faltar, né, utilidades para você desenvolver trabalhos, né? E esses trabalhos eles vão te dar um ar de recompensa muito grande, né? Porque são trabalhos solidários e altruístas, né? Então você vai se sentir muito bem aqui, né? E aquela coisa vazia de repente que você não sabe definir dentro de você, de repente você consegue preencher aqui no nosso canal, tá? Pessoal, não deixe de seguir, compartilhar com os seus, tá? E de ajudar o canal, né, a sempre ter condições de continuar postando aí vários temas no Brasil afora, ok? Então fiquem com Deus. Eu espero vocês na próxima gravação, ok? Fiquem aí com a vinhetinha final.